O Bitcoin saiu de um experimento da internet feito por alguns criptógrafos que acompanhavam um fórum de criptografia há 14 anos atrás para ser aquilo que a gente conhece como um ativo internacional e um bem escasso e digital e que possui uma série de características completamente diferentes daquilo que a gente conhece na economia tradicional. Ele passou a vários estágios da sua adoção e incluindo fundos de investimento, empresas e entre outros começaram também a investir. Mas além disso, hoje nós também temos estados, ou seja, nós temos governos ao redor do planeta possuindo Bitcoin e, de certo modo, investindo em Bitcoin também. E é justamente isso que a gente vai explicar nesse vídeo de hoje. A gente vai trazer quem são os governos ao redor do planeta que possuem Bitcoin, quantos Bitcoins eles possuem cada um e, além do mais, a gente vai deixar um bônus aqui para vocês também, caso vocês queiram acompanhar essas reservas de estados e acompanhar aí esses países que a gente vai estar falando que possuem Bitcoin quando eles fazem algumas movimentações. Então fica até o final do vídeo que a gente vai não só mostrar quem são os países que possuem Bitcoin, quais são os países que possuem Bitcoin, mas também vamos mostrar como você pode acompanhar aí essas movimentações desses governos, tá? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends. O vídeo de sexta-feira é vídeo educacional e nesse vídeo a gente vai discutir justamente isso que eu estava falando para vocês, mas antes de eu passar aqui para minha tela e mostrar a tabela onde eu vou trazer alguns dados sobre os governos que possuem Bitcoin, eu já quero deixar aqui a minha indicação, caso você ainda não seja inscrito aqui do canal do Block Trends, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho e caso você ache esse vídeo interessante, deixar o seu like também, porque isso vai estar ajudando o nosso canal a continuar perpetuando aqui esses conhecimentos e esse material educacional sobre Bitcoin, tá? Além do mais, se você quiser dar um passo além, quiser aprender mais sobre Bitcoin e não só aprender, mas também executar na prática estratégias avançadas de investimento em Bitcoin, você pode conhecer aí o Block Trends Pro, que está na descrição, o link aqui, que é onde a gente está mostrando como nós estamos investindo em Bitcoin e também onde nós produzimos análises diárias, relatórios semanais e muitos materiais lá exclusivos para os nossos assinantes, tá? Além do mais, se você já quer investir em Bitcoin diretamente, você pode utilizar a plataforma da Bybit, que é a plataforma de negociação internacional que tem vários ativos, incluindo Bitcoin, e também está aqui no link da descrição, é a plataforma que nós utilizamos aqui no Block Trends, tá? Mas, sem mais delongas, eu queria já abordar a questão dos estados que possuem Bitcoin. Eu já quero deixar claro aqui que esses estados, eles não estão necessariamente investindo em Bitcoin, mas possuem sim Bitcoin. A razão disso é diversa, tá? Então a gente tem alguns países e nesse caso a maioria desses países possui hoje Bitcoin que é derivado de apreensões. Isso significa que departamentos de justiça, os órgãos policiais desses países estiveram decorrendo algumas investigações relacionadas a atividades ilícitas em seu território e por conta disso acabaram apreendendo algumas moedas, como as mais conhecidas. A gente já vai mostrar qual é o país que mais possui Bitcoin hoje e é justamente por conta do hack da Bitfinex, do hack lá da Silk Road. Então, muitos outros eventos assim de hacking, de invasões e roubos de moedas que foram investigados por esses países, pela polícia desses países, e por conta disso, essas polícias acabaram apreendendo moedas, tá? Boa parte desse capital está nas reservas desses países e como nós conseguimos identificar as carteiras por conta dessas transações que foram feitas, inclusive alguns desses países, eles mesmos mostram quais são as carteiras e mostram esses próprios Bitcoins, tá? Então, acaba que através da análise on-chain nós conseguimos rastrear essas carteiras e conseguimos ver aí quais são os principais países e quais são as principais reservas de Bitcoin que está nas posses desses estados, tá? Então, nessa tabela que eu tenho aqui na tela, ela é do treasuries.net, do bitcointreasuries.net, e eu vou já mostrar para vocês também esse site, tá? Que é basicamente aquele que rastreia as movimentações de várias entidades, tá? Esse site aqui eu vou deixar aqui depois na descrição para vocês. Tem como vocês acompanharem não só a de países, tá? Que tá aqui mais embaixo, ó, government, que são os governos, mas também tem como vocês acompanharem aí de empresas privadas, também tem como
puderam acompanhar de smart contracts, de finanças descentralizadas, outros protocolos que possuem Bitcoin também, fundos, ETFs, empresas listadas na bolsa, etc, tá? Mas como o nosso foco do vídeo aqui é justamente os países, inclusive, se você quiser que eu faça outros vídeos mostrando quem são as empresas da bolsa que mais possuem Bitcoin, ou quem são aí os fundos de ETFs que mais possuem Bitcoin, quem são as instituições de investimento que mais possuem Bitcoin, podem deixar aí nos comentários e aí depois eu volto nas próximas semanas trazendo esse material, tá? Nessa tabela aqui eu tenho justamente os países que, reportadamente, ou que foi possível ser rastreado, tá? Que possuem mais Bitcoin atualmente. E nesse momento, obviamente, o governo dos Estados Unidos é aquele que mais possui Bitcoin. Inclusive, ele possui aqui mais de 213 mil Bitcoins. Isso é curioso porque, atualmente, um dos maiores investidores, uma das maiores empresas que investe diretamente em Bitcoin, possui pouco mais de 200 mil Bitcoins também. Acho que é 220, que é, no caso, a MicroStrategy, tá? Que também está aqui nesse gráfico, nessa tabela. Na verdade, é 226 mil Bitcoins. E o próprio governo dos Estados Unidos possui quase essa mesma quantidade de Bitcoin, mesmo não tendo investido, né? Essas reservas, elas derivam de apreensões aqui, várias dessas apreensões. Mas não acreditem que essas reservas, essas moedas que estão aqui no governo dos Estados Unidos, por exemplo, elas ficam paradas ao longo do tempo. Isso não acontece, tá? Muitas dessas moedas acabam sendo vendidas rotineiramente. E aqui não é todo dia, eu tô falando de meses em meses, essas entidades acabam fazendo algumas vendas, como a gente vai acompanhar daqui a pouco, onde eu vou mostrar para vocês como acompanhar essas movimentações. Então fica aí até o final. Inclusive, deixa o seu like também se você estiver gostando desse material. Além dos Estados Unidos, a China, ela acaba se posicionando como a segunda maior, o segundo maior governo, o segundo maior estado que possui Bitcoin, com cerca de 190 mil Bitcoins. Isso daqui também tem relação a apreensões, mas nesse caso não é apreensões de hacks e coisas assim, mas sim do que foi apreendido na época que a China baniu a mineração de Bitcoin. Então, em 2021, a China baniu a mineração de Bitcoin lá no país deles, e boa parte dos mineradores que continuaram fazendo a mineração lá entraram aí em terreno ilícito, né? Então, eles, a partir do banimento da mineração, isso por lei, acabaram fazendo com que esses mineradores se tornassem criminosos por conta de estarem ainda minerando. E por conta disso, o governo conseguiu aí apreender essas moedas desses mineradores e hoje possui aí a segunda maior reserva estatal de Bitcoin, possuindo mais de 190 mil Bitcoins, apesar de já terem banido a mineração de Bitcoin e de praticamente banirem o Bitcoin em seu território. Em terceiro, nós temos o Reino Unido, que possui 61 mil Bitcoins, também relacionado a hackings e apreensões. E em quarto nós temos a Alemanha, também relacionada aqui nesse caso, não é um hacking, mas esses bitcoins que são da Alemanha está relacionado ao que foi apreendido de um site pirata, né? No caso de um site que fornecia conteúdos que estavam protegidos por direitos autorais, e eles acabaram fechando esse site por estar infringindo leis de direitos autorais no país e receberam e apreenderam, né, esses bitcoins dessas pessoas, tá? Em quinto lugar, nós temos aqui a Ucrânia, e aqui é completamente diferente do que a gente viu nos países anteriores, certo? Porque na Ucrânia, boa parte desses bitcoins que estiveram movimentando aqui para a carteira da Ucrânia, ela veio de doações. Então, logo no início da guerra da Ucrânia contra a Rússia, basicamente a Ucrânia publicou no seu Twitter, publicou nas redes sociais carteiras de Bitcoin e de outros ativos também, em forma de receber doações. Então, boa parte dessas moedas que estão nas carteiras da Ucrânia hoje são de doações efetuadas aí por várias pessoas ao redor do planeta, tentando ajudar justamente aqui o governo ucraniano nesse período de conflito, tá? Em seguida, nós temos El Salvador, também um cenário bem diferente dos outros, não é de apreensão, não é de doação, e aqui nós temos de fato o primeiro país que investe em Bitcoin. Então, para quem não sabe, El Salvador é o único país no mundo onde tem Bitcoin como moeda de curso legal. Isso significa que lá no território deles é possível comprar e vender qualquer tipo de bem ou serviço em Bitcoin, inclusive até mesmo pagar impostos e pagar coisas estatais
oficiais, governamentais, você pode fazer utilizando Bitcoin, certo? Por conta disso, El Salvador também possui uma carteira de investimento em Bitcoin. Então, o fundo governamental pega parte das suas reservas de dinheiro e transforma essas reservas em Bitcoin rotineiramente, assim, constantemente. Todo mês, El Salvador tem comprado Bitcoin aí nos últimos meses, desde que eles adotaram esse padrão Bitcoin no país, tá? Então, tem essa questão. Tem outros países aqui que são menores, tá? Derivados de algumas apreensões também. O Butão, ele é um pouco diferente, porque o Butão nós não temos certeza, tá? Já existem algumas informações na internet sobre isso, mas acredita-se que o Butão minera Bitcoin dentro do seu próprio território, tá? Então, esses 621 Bitcoins que estão na posse do Butão provavelmente foram derivados da própria mineração de Bitcoin que o país está fazendo atualmente. Então, é bem curioso ver que vários desses países têm estratégias diferentes para absorverem Bitcoin, só que todos eles estão, nesse momento, mantendo essas reservas, tá? Então é curioso porque, em vez de pegar essas reservas, esses bitcoins de apreensões, ou seja lá o que for, e diretamente vender no mercado para ficar com a sua moeda doméstica em mãos, eles preferiram manter Bitcoin nas suas reservas, tá? Embora alguns desses países movimentem Bitcoins de tempos em tempos. E tem como a gente ver isso, tá? Por quê? Porque nós sabemos a quantidade de moedas que esses países possuem porque nós rastreamos os endereços on-chain desses países. Isso significa que nós conseguimos ver diretamente na blockchain quais são as movimentações que estão sendo efetuadas por esses países e, por conta disso, nós conseguimos também saber quando esses países vão vender bitcoins. Uma dessas formas de você acompanhar isso em tempo real é através da plataforma da Arcan, tá? Que eu já mostrei em vídeos anteriores aqui do canal e a gente consegue ver, ó, que aqui desde 2022, quando o governo dos Estados Unidos, que é esse aqui que eu estou mostrando, apreendeu uma boa quantidade de moedas, de 2022 para cá, eles já fizeram alguns processos de venda, tá? Então, se a gente colocar nesse gráfico aqui, ó, nós vemos uma venda aqui em 2023, depois vemos outra venda aqui em dezembro de 2023, depois eles apreenderam um pouco mais de moedas, depois venderam agora em abril de 2024, e tem como a gente ver algumas dessas movimentações que são feitas aqui pelo governo dos Estados Unidos, tá? Existem várias e várias movimentações que são de gestão de UTX e são mais complexas de rastrear, só que também nós temos como ver essas movimentações sendo feitas em tempo real, tá? Então você pode ver aqui, ó, também aqui no site da CryptoQuant, você consegue observar o endereço da carteira e o momento onde eles se moveram, tá? O bloco onde eles se moveram, tem como você rastrear diretamente também, e aqui também tem um gráfico mostrando a mesma coisa que a gente estava vendo anteriormente, que foram os períodos aqui de saída de moedas dessa carteira dos Estados Unidos, tá? Nesse caso, março de 2023 teve venda, julho de 2023 teve venda e agora em abril de 2024 também teve venda. Além do governo dos Estados Unidos, nós também temos como rastrear o governo alemão. Então, esse governo aqui, inclusive, eles estiveram fazendo movimentações aí há pouco tempo, tá? Então, nós tivemos aqui algumas movimentações há 2 dias atrás. Inclusive, eu falei lá no meu Twitter, para quem não me segue no Twitter, é @caleconomy, onde a gente publica esses materiais que são inicialmente publicados lá no Grupo Pro, tá? Então, se você quiser ver essas análises on-chain em tempo real, aqui no momento que elas acontecem, é lá no Grupo Pro do Block Trends, e você pode ver no link que tá na descrição aqui embaixo. Então, você pode ver que o governo alemão fez algumas vendas de Bitcoin aqui utilizando a Coinbase, a Kraken e a Bitstamp, tá? Então, essas movimentações acabam acontecendo, embora esses governos ainda possuam uma alta quantidade de Bitcoin. Então, a gente vê que, embora vários desses governos falem mal do Bitcoin ou algo assim do gênero, eles ainda possuem bastante reservas aí, possuem bastante moeda em suas reservas, estão guardando e não estão vendendo muito no mercado, tá? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tiver interesse em aprender mais sobre Bitcoin e conhecer mais desses materiais, nós recomendamos o Block Trends Pro. E se você quiser continuar nos acompanhando aqui no YouTube, recomendamos que você se inscreva aqui no canal, porque boa parte das pessoas que nos assistem aqui não é inscrito do canal. E deixa o seu like também, caso você tenha achado esse material interessante, tá? Muito obrigado para vocês que tiveram até aqui e a gente se vê num próximo vídeo aqui do Block Trends. Tchau!